Beleza, galera, vamos lá então, vamos tentar mexer mais um pouco aqui, tá? Nós aprendemos então, aqui nesse nosso último slide, essa questão do horário aqui, do exercício que nós estamos respondendo. Então lembra bem, nós caminhamos de oeste para leste, ou seja, caminhamos para a direita. Então ao fazer isso, eu estou aumentando as horas, por isso que eu somei a diferença de horas, né, com o horário que eu fiz a ligação aqui, que é o horário estipulado no exercício. Então na localidade B, nós teríamos a pessoa atender o telefone às 5 da manhã. Vamos caminhar mais um pouco. Olha outro exercício aí, vamos treinar mais um pouquinho. Uma pessoa saiu de Brasília, fuso menos 3 GMT, quer dizer, 3 horas a menos em relação a Greenwich, e viajou para Tóquio com o fuso mais 9 GMT, ou seja, 9 horas à frente de Greenwich, certo? Considerando que a viagem demorou 14 horas e a pessoa saiu 12 horas de Brasília, às 12 horas de Brasília, em qual horário ela chegou a Tóquio? Nossa, que monte de informação, né? Não, vamos lá, destrinchar para vocês aprenderem. Primeiro passo, vocês precisam descobrir a diferença de horário entre Brasília e Tóquio. Para isso, vocês vão somar os valores dos fusos horários, pois o deslocamento é de oeste para leste. Isso é regra, gente. Entenda isso, é regra. Tem que ter isso na cabeça, não resolve nunca esses exercícios. Então, primeiro passo, somar. Isso aqui é muito mais fácil porque você não tem um dado em longitude, mas o dado já está aqui, as diferenças de horário, né, em relação a Greenwich. Só que você agora não quer em relação a Greenwich, você quer saber a diferença de Brasília para Tóquio, certo? E isso é muito simples, basta você somar. Então, sinais diferentes, a gente vai somar, né? Menos 3 com 9, o que nós vamos fazer? Vai dar 12 GMT, né? Ou seja, a diferença de horas entre Brasília e Tóquio é de 12 horas, né? Então, veja só, o próximo passo. Nunca esqueça da regra matemática, de que valores com sinais diferentes soma-se os valores. Nesse sentido aqui, soma-se os valores, certo? Então, dá uma olhada. Vamos trabalhar esse trem aqui para a gente pôr fogo aqui nesse negócio. Então, observa-se bem. 12 horas de GMT, beleza? Caminhando mais, vamos lá. Segundo passo, descobrimos então que a diferença é 12 horas. Descubra qual era o horário em Tóquio no momento da decolagem de Brasília. Se você saiu de Brasília às 12 horas, qual era o horário em Tóquio, né? A diferença é 12 horas. Para isso basta somar 12 ao horário em que a pessoa saiu de Brasília. Muito simples, a hora que você saiu de Brasília era 12 horas. A diferença de hora entre Brasília e Tóquio é de 12 horas, né? Então olha só, 12 horas em Brasília mais 12 horas, que é a diferença para Tóquio. Em Tóquio, no momento da decolagem em Brasília, era 24 horas, ou 0 hora, meia-noite do dia seguinte. Ou seja, já estava no outro dia em Tóquio. Quando a pessoa saiu de Brasília, já estava entrando, já iniciando um novo dia lá em Tóquio, né? Olha que trem maluco. Vamos lá, o terceiro passo. Descobrir que horas o avião chegou em Tóquio. Agora é muito simples. Para isso, basta somar o tempo de voo ao horário de Tóquio no momento da decolagem do avião de Brasília. Gente, é muito simples isso. Você descobriu que lá em Tóquio era 0 horas, ou meia-noite, ou 24 horas. O que você precisa fazer? É muito simples o exercício aqui. É só somar o tempo de voo, que era de 14 horas, não é isso? Então, em Tóquio era 0 hora, ou seja, meia-noite do dia seguinte, quando o avião decolou lá de Brasília. O tempo de viagem que ele percorreu para chegar lá em Tóquio foi de 14 horas. 0 mais 14 é o quê? 14 horas do dia seguinte. Então nós estamos aqui a 14 horas do dia seguinte. Olha, você poderia também muito bem somar, se era 24 mais 14, né? Que vai dar o quê? 38. 38 menos 24 vai dar o quê? 14. Certo? Você poderia fazer isso, porque 24 horas, né? Se eu somar 12 com 12, eu já estou considerando 0 hora porque iniciou um novo dia. Mas você poderia colocar, bom, em Tóquio, quando você somou lá, saiu 12 horas de Brasília. Em Tóquio era 24 horas. Então era só somar 24 mais 14 dá 38. Não é isso? 14 horas é o tempo de voo.
Bom, não existe dia com 38 horas, é só 24. Então você subtrai 24 de 38 para você ver que é o intervalo de um dia. Vai dar 14. Então, 14 horas. Que hora que o avião chegou em Tóquio? 14 horas do dia seguinte, né? Chegou às 14 horas. Eu saí 12 horas de Brasília, né, de um dia, por exemplo, do dia 1º, e cheguei em Tóquio, já era 14 horas do dia seguinte, né? Ou seja, 14 horas do dia 2, certo? É isso que acontece. Um avião pousou em Tóquio às 14 horas do dia seguinte, ao dia que ele decolou de Brasília. Olha, outro exercício, vamos caminhar mais, e dando dados em longitude. Uma pessoa viajou de Sydney, localizada a 165 graus leste, para Los Angeles, menos 120 graus oeste, às 5 da manhã do dia 24 de março. Levando em consideração que a viagem demorou 8 horas, em que horas essa pessoa chegou em Los Angeles? Ei, essa aqui é boa. Olha, todos os outros exercícios que nós resolvemos até agora, o deslocamento era de oeste para leste. Agora nós vamos fazer um movimento inverso, de leste para oeste, certo? Como resolver isso aqui? Vamos lá. Primeiro passo, se é dado de longitude, então eu preciso saber as diferenças de graus. Então eu preciso dividir essa distância em graus por 15 para mim saber a diferença de fuso horário entre um lugar e outro aqui, né? Então, o primeiro passo, toda vez que tiver um dado em longitude, do jeito que está aqui, é você dividir isso aí por 15, tá? Que é o intervalo em grau, que equivale a 1 hora. Então, dá uma olhada. Sydney, 165 graus leste, dividido por 15, vai ser o quê? 11 horas, né? Então, eu tenho 11 horas em relação a Greenwich. Los Angeles, menos 120 dividido por 15. Eu tenho quanto aqui? Menos 8 horas, né? Ou seja, eu tenho 8 horas a menos em relação a Greenwich. Essa divisão de 165 por 15, dividindo o grau de longitude do lugar aonde você está ou para onde você vai por 15, é para descobrir a diferença de horas em relação a Greenwich. Porque nós vamos trabalhar com hora aqui, né? Então 11 horas em Sydney, 8 horas, menos 11 horas a mais do que o horário de Greenwich. E Los Angeles está 8 horas a menos em relação ao horário em Greenwich, tá? Bom, já descobrimos essas diferenças, o horário GMT, já achamos o valor da hora GMT, né, de Sydney e Los Angeles. Segundo passo, descubra a diferença de horário entre Sydney e Los Angeles. Então, nós descobrimos aqui a diferença em relação a Greenwich. Agora, nós precisamos descobrir entre as duas cidades. Para isso, soma-se a diferença da hora de Sydney em relação a Greenwich com a diferença do horário de Los Angeles em relação a Greenwich, que é o que nós acabamos de descobrir anteriormente. Então, descobrir quantas horas, né, o avião, né, descubra quantas horas era em Los Angeles quando o avião decolou em Sydney. Para isso, subtrai a diferença horária entre Sydney e Los Angeles pelo valor da hora da decolagem em Sydney. Bom, então precisamos fazer alguns passos para ficar o negócio ficar importante aí. Então devemos, próximo ponto, subtrair, pois nesse exemplo estamos nos deslocando de leste para oeste. E nesse caso a regra usada é da subtração, né? Então veja só, a hora da decolagem em Sydney, 5 horas da manhã do dia 24. Fazendo ali a diferença de horário entre Sydney e Los Angeles, se a gente voltar aqui o slide para vocês verem, 11, se é para somar, né, está até falando aqui, somar essa diferença, 11, né, com menos 8 é para somar esses valores, né? Então vai dar 19 horas, a diferença de Sydney para Los Angeles, né? Fazendo isso, o que nós vamos encontrar? Veja só, a diferença de horário entre Sydney e Los Angeles é 19 horas, né? Então é 19 horas. Então aquele valor negativo é em relação a Greenwich,
né, que nós estávamos fazendo menos 8 horas de Los Angeles. Não é que você tem que subtrair, mas você vai somar essas duas diferenças que você teve, né? Então, somando esses dois valores, eu tenho 19 horas, que é a diferença de Sydney para Los Angeles, nos Estados Unidos, né? E eu tenho a hora da decolagem, 5 da manhã do dia 24 de março, lá em Sydney, né? Então, veja só, observe aqui que há uma diferença que vai retroceder ao dia anterior. Ó, neste caso, vamos fazer o seguinte, veja só. O dia, ele tem quantas horas? Tem 24 horas, certo? Então, soma-se 24 mais a hora de Sydney. E subtrai por 19, certo? Então, 24 mais 5 vai dar quanto, né? Nós vamos ver aqui a pouquinho 29, menos 19, que é a diferença horária entre as duas localidades. Ou seja, para resolver é muito simples. 24 mais 5, né, que é o intervalo de um dia, vai dar 29. 29 menos 19, que é a diferença de horário, vai dar quanto? 10 horas. Então, nesse caso, é muito simples responder. Observe, novamente, nós vamos retroceder ao dia anterior. Dá uma olhada nisso, né? O dia vai ter 24 horas, correto? Então, soma-se 24 mais a hora de Sydney, que é 5. E subtrai por 19. Foi o que nós fizemos. 24 mais 5, 29. 29 menos 19 horas vai dar 10. Neste caso, quando o avião decolou de Sydney, eram 10 horas da manhã em Los Angeles, né? Era 10 horas da manhã em Los Angeles, certo? Então nós temos aqui nesse exercício a resposta, né, para você entender essa questão. Muitos vão perguntar, mas por que somar 24 com 5? Gente, saímos às 5 da manhã, nós vamos retroceder, nós vamos caminhar para oeste, nós vamos fazer um movimento inverso. Ao fazer isso, você vai diminuir um dia. Então, o que nós fizemos? Pegando o intervalo de um dia, que é 24 horas, somamos com as 5 horas da manhã, subtraímos por 19, que é a diferença. E aí eu vou ter o valor da hora em Los Angeles, que é a hora que o avião partiu, então, aí de Los Angeles. Ok? É bem simples nesse sentido aí. Ok? Caminhando, terceiro passo. Agora basta descobrir em que horas o avião chegou em Los Angeles. Então, aquela hora nós descobrimos que em Los Angeles eram 10 da manhã, quando o avião decolou de Sydney. Para isso é muito simples, é só somar o tempo da viagem, a hora que, né, de Los Angeles no momento em que o avião decolou de Sydney. Ou seja, a hora em Los Angeles no momento da decolagem do avião, em Sydney, era 10 da manhã do dia 23, né? O tempo de viagem foi de 8 horas. Então, 10 mais 8 é 18. Ou seja, o avião pousou em Los Angeles às 18 horas do dia 23 de março. Ou seja, dia anterior ao qual ele decolou de Sydney, que era às 5 horas da manhã do dia 24, né? Então, preste bem atenção. Esse exemplo que usa a linha internacional de datas. Esse é um exemplo que usa a linha internacional de datas. Por quê? Porque você retrocede um dia, né? Porque você volta um dia no tempo, né? Nesse caso aqui, tá? Então isso é possível. É possível voltar no tempo? Basta fazer esse percurso de Sydney para Los Angeles, né? Que você volta no tempo algumas horas, tá? E volta no dia anterior. Interessante esse processo, né? Que negócio que vai às vezes confundir na nossa mente. Bom, gente, eu ensinei o passo mais correto de resolver esses exercícios, tá? Porém, existem um outro método mais simples, que mais grosseiro também, e que depois eu vou estar passando para vocês até pelo próprio celular mesmo, tá bom? Eu vou responder para vocês, faço um videozinho e mando, tá bom? Mas é dessa maneira que nós trabalhamos com o fuso horário, ok? Beleza, gente? Um abraço, qualquer dúvida, estamos aí à disposição.